teremos agora a palestra com o tema Diálogos interdisciplinares necessários à formação de professores, onde se intercruzam a física e a pedagogia, proferida pela professora doutora Márcia, do Departamento de Educação. Vitor, boa noite, obrigada. Boa noite, professor Jair, boa noite, Verinha, boa noite, Denise, Beatriz, estou vendo alguns aqui, né? Professor Carlos Frederico, Larissa, e eu queria muito agradecer inicialmente o Tobit está ali, né? Então, eu estou com a minha turma de Química aqui, peço desculpas, professor Jair, que a gente perdeu a sua fala inicial, porque a gente já estava acabando de combinar o improviso lá na turma de Química, né? Então, hoje eu sou professora deles de Fundamentos da Educação. Também uma turma que é encantadora, né, como vocês das exatas nos recebem nas pedagógicas, e aí eu queria muito agradecer essa possibilidade desse diálogo. Professora Denise, muito bom ver o Vitor Hugo aqui também, né, ex-alunos, já vi aqui que estão, e alguns aqui também, então é uma alegria, a gente se sente bastante acolhido, e tudo que a gente mais precisa, né, terminando esse junho, que é praticamente o início de um inverno, e parece que até a natureza está sentindo isso, a gente nunca sentiu tanto frio na vida, né, e parece que esse frio é a véspera, certamente, de uma primavera que virá, né? Pode matar todas as flores, né? Como diz o Pablo Neruda, mas a primavera sempre vem, tá bom? E ela está próxima, falta pouco para a gente poder atravessar esses duros dias, né? Então, queria muito agradecer, inicialmente, esse convite que me honra, tá bom? E me faz, sem dúvida nenhuma, pensar um pouquinho desde esse lugar que nós estamos. Bom, se vocês me permitem, vocês sabem que eu sou muito desorganizada, eu preciso de slides, então eu vou compartilhar, tá bom? Alguns slides para a gente poder começar. E eu pensei mais ou menos o seguinte, olha só. A ideia toda de conversar com vocês sempre me propõe pensar sobre, claro, né, desde o lugar que eu estou falando, e eu preciso dizer de que lugar eu estou falando, e a minha ideia foi mais ou menos a seguinte, deixa eu começar aqui do começo, que eu estava dando uma olhadinha no geral. Vocês conseguem ver os slides? Sim, professora. Sim. Uhum. Vamos lá, então. Então, a ideia, então, pensada, né, por esse título bem provocador, que eu agradeço também de forma pública ao Silvio, né, e o quanto, só de saber o título já me deixou muito encantada, de fazer diálogos interdisciplinares, né, necessários à formação de professores. E isso significa rever um pouco da trajetória, e significa, sobretudo, uma proposta que eu queria começar inicialmente a fazer com vocês, que é uma experiência estética. Eu não sei quantos vocês conhecem a Cindy Pinocchi. E eu me distorceu um pouquinho, que eu queria colocar assim bem grande, mas eu não sei se ficou legal. Bom, esse é um quadro, né, que tem aí uma visão que eu queria muito que vocês dissessem, porque eu não consigo ver o chat, né, então pode dizer palavras. O que é que vem, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente vê esse quadro, por favor? Um relógio. Um relógio. Bom começo. Quem dá mais? São várias coisas diferentes, sol. Mas eu acho que uma influencia a outra. Várias coisas diferentes e uma influencia a outra. Essa voz é da Verônica, eu acho que eu reconheci. Um sol alguém viu aí. Que bacana. Quem dá mais? Tá muito bom. Máquinas. Máquinas. Muito bom. Engrenagens desconectadas. Engrenagens desconectadas. Uma coisa meio futurista. Uma coisa meio futurista, eu poderia perguntar. Seria como é que chama? Não é anagrama. Caramba, esqueci o nome. Caraca, tentando falar, eu esqueci. Você vai lembrar. Uma referência ao universo, tipo, ele inteiramente conectado, o Sol representando as estrelas, alguma coisa assim? Maravilha. O universo se interliga, não sei. Ou uma coisa interligada, a representação do universo e tal. Bom, eu poderia ficar muito mais tempo, perguntando para vocês, por quê? O que eu queria era exatamente isso, tá bem? A ideia toda de olhar para uma experiência como essa estética significa que, de alguma maneira, nós estudamos física e passamos pela física em algum momento das nossas vidas. Exatamente pelo quê? Eu queria muito comentar com vocês. Essa vivência, ela tem algo de um certo paradigma newtoniano. Vocês viram relógio como uma história toda de uma engrenagem, esses processos todos de corpos desconectados, ou seja, a gente esperava que as coisas fossem conectadas ou coisa parecida. Resumidamente, né, nele o mundo é visto como um conjunto de partículas em interação formando corpos que interagem. A gente aprende um tanto quanto isso com vocês, que para nós, nas humanas, é meio que assim, a alma do ensino da física, né? Aí a gente poderia então pensar a base da mecânica como partículas em movimento, sempre isoladas, ou não, né, destituídas às vezes de atrito, viscosidade ou resistência. São coisas desde o meu lugar, né, de olhar lá para a física. Ocorre que, de muitas formas,
quando a gente olha para essa engrenagem, como aquele relógio, ou essas vivências, né, como o anagrama que alguém lembrou, ou esse sol, ou essas máquinas, esse processo todo, nós, por incrível que pareça, temos os elementos para poder compreender desde as humanas, né, e aí nesse momento eu falo desde a sociologia, de perceber o quanto o funcionamento da própria escola, ele tem muito dessas engrenagens, né, às vezes desconectadas, às vezes conectadas, não importa, mas você percebe, né, nessa visão que eu gosto muito esse desenho do Tonucci, o quanto a gente reproduziria de muitas formas, né, essas engrenagens nem tão conectadas muitas vezes, alguém que funciona meio como um sol, que controla tudo, essa coisa toda e tal. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma contribuição que a física nos dá, mas do lado de cá a gente poderia perceber que a pedagogia também, na condição de uma ciência da educação, que é atravessada lá pela antropologia, pela sociologia, pela psicologia, entre outros, né, vai mostrar para a gente que essa ciência, né, como o estudo das relações entre sujeitos e não de sujeito-objeto, busca compreender necessariamente fins, estruturas, metodologias, resultados, impactos sociais na prática educativa. Então, quando a gente estuda a física, a gente consegue olhar para essa primeira experiência estética com uma certa frieza. Interessante que ninguém fez isso. Todo mundo já começou a perceber ou uma disfuncionalidade, ou uma coisa fora de lugar, ou alguém mais central, ou coisa parecida. Isso significa que a gente teria já os elementos da ciência da educação para poder olhar também para um lugar como esse e perceber que tem alguma coisa aqui que não seria funcional, ou que seria proposital, ou que repetiria, ou que poderia transformar um certo lugar. E aí, então, a gente percebe o quanto física e pedagogia já poderiam começar a se encontrar, mesmo numa visão de algum maquinário ou de engrenagens, né, que se colocariam, por exemplo, num relógio, né, como a gente poderia ver inicialmente. Bom, pode sinalizar também outras formas de compreensão do mundo a pedagogia nos traria, né, baseado no tal do dialogismo, né. E aí é muito bacana, porque quando eu falo em dialogismo, eu já começo a tratar de uma coisa chamada diálogo, e aí eu, consequentemente, poderia chegar a um complexo, né, um conceito muito complexo e bastante importante para a gente, mais do que nunca, né, que seria a ideia de desenvolver democracia a partir da sala de aula, que fundamentaria, né, basicamente, a participação dos alunos como um caminho para a sua conscientização e emancipação. São palavras muito fortes. Democracia, conscientização, emancipação, dialogismo. E aí, provavelmente, os meus estudantes da química estão aqui, e todos os colegas da física, boa parte vai compreender isso, e alguns estudantes também, mas o que é que a física tem a ver com isso, Márcia? Onde você vai chegar? Olha só, esses seriam elementos para um diálogo profícuo, né, da física e da pedagogia. Por quê? E aí, como esse é o ano de aniversário, né, se vivo estivesse de Paulo Freire de 100 anos, e como ele é uma influência muito forte, né, para a gente e em outros países também do mundo, ele diz, em determinado momento, na pedagogia do oprimido, que ele literalmente comenta, simplesmente não posso pensar pelos outros, nem para os outros, nem sem os outros. Esse seria o fundamento que eu gostaria muito de colocar, desse dialogismo que a gente propõe, né, desde as ciências da educação, que especificamente falando da pedagogia, que é atravessada, né, por tudo isso, sociologia, antropologia, psicologia, né, todas essas nossas ciências humanas. E aí, como eu não posso pensar pelos outros, nem para os outros, e nem sem os outros, ora, todas as vezes que a própria física, como ciência, né, tem paradigmas que vão além dos próprios modelos iniciais, então aquele modelo newtoniano que eu apresentei lá primeiro, bem, né, inicial, bem fundante das nossas próprias ciências desde a Revolução Científica, né, já teria, por exemplo, a própria física nos presenteia com isso, né, a teoria do caos. As mudanças infinitesimais na configuração inicial dos sistemas físicos poderiam gerar trajetórias completamente diferentes. Então, todo aquele processo, né, que a gente vê inicial de engrenagens que estariam postas e que funcionam, né, para poder acontecer de um modo previsto, de um, né, metódico, né, só para a gente poder lembrar muito bem dos nossos parâmetros da metodologia científica, isso a gente já percebe que não seria né, seria um dos paradigmas para a gente poder compreender. E é claro que esse paradigma inicial propiciou que a gente chegasse, né, nesse processo, com todos aqueles movimentos, né, que são duas obras que eu gosto muito, que tem muito a ver com vocês na física, tanto a estrutura das revoluções científicas, do Thomas Kuhn, que ele mostra, né, o quanto seria um processo de crise, então a ciência não necessariamente iria num processo acumulativo,
Então, há rupturas, essas crises de paradigmas, né, e a formação do campo, tudo isso, como na ideia do Henri Poincaré, que também me encanta por causa de uma outra obra, né, que é a Nova Aliança do William Peregodin e da Isabelle Stengers. Então, necessariamente, só para a gente poder ter uma ideia, a própria física, ela então desconstruiria aquilo que a gente tinha anteriormente. Assim, a ciência, a pedagogia como ciência da educação e a física, elas tenderiam a algo comum. O que seria? Uma base filosófica de uma visão mecânica do mundo, que seria o cartesianismo. Não é só porque nós somos, por exemplo, pedagogos, ou que somos sociólogos, ou que somos antropólogos ou psicólogos, que necessariamente a gente teria essa visão para além do cartesianismo da própria sociedade, só para a gente poder ter uma ideia. Isso é possível também. Nós temos linhas funcionalistas, algumas altamente estruturalistas, em que olhariam, então, para esse mundo desse jeito. Para Descartes, só para a gente poder lembrar muito bem, né, o todo seria explicado, então, pelo estudo dessas partes. Para resolver um problema, e a gente aprende isso na metodologia científica desse jeitinho, a gente divide nessas dificuldades, e aí o orientador, né, a gente faz esse papel, olha, vamos por partes. Então, a gente vai dividir em partes, primeiro essa, depois essa, depois essa. Então, a gente aprende ainda, né, nesses fundamentos da metodologia científica. Ocorre que o complexo, então, nesse caso do Descartes, seria a mera superposição dessas partes simples. Nós sabemos que não, né? A gente vê isso o tempo todo, o quanto o todo, hoje, vai para além da soma das partes. Muito bem, presentes dados, a gente percebe que insinua-se, né, se a gente conseguir perceber isso de forma muito clara, que no ensino da física há um traço político. Então, seja da física, da química, da matemática, da biologia, mas nesse momento privilegiado, a física teria um traço interessante. A gente olharia, então, se a gente ensina física como se fosse um mundo natural, composto de partículas, que espelharia uma sociedade individualista, né, como essa em que a gente vive, marcada por uma competitividade, marcada por um processo em que a gente está vendo os efeitos agora, inclusive, né, momento melhor não há, em que a pessoa diz, não, eu não vou, por exemplo, tomar vacina, é uma posição minha, eu não acredito nisso, coisa parecida. Em momento algum, ele enxerga o todo, ele percebe, por exemplo, que o ato de tomar vacina é um ato de frear, é um ato de contribuir com o coletivo, é um ato muito mais grupal do que individualista propriamente, né, pelos seus efeitos. Então, só para a gente ter uma ideia, se eu ensino qualquer conteúdo, né, desse modo individualista, eu necessariamente acabaria formando, então, sujeitos assim. Logo, uma sala de aula, na visão tradicional, é também vista como um conjunto de alunos isolados, eventualmente em competição uns com os outros. Então, é um pouco disso que, infelizmente, eu estou fazendo agora e que eu tentei quebrar no começo. É um professor falando e os alunos, né, de alguma maneira, tentando aprender a partir de uma fala expositiva do professor. Como se fosse possível, e ainda se existisse, né, essa história de ensino-aprendizagem. Né? Então, ensinou-aprendeu, né, que é um pressuposto também, um paradigma que já foi derrubado até pelas próprias ciências da educação, mas que persiste, né, entre nós. O estudante, nesse lugar, ele não é visto como um ser social, e nem pode adquirir consciência social, claro, porque se ele não é visto como um ser social, então ele não poderia passar para esse nível de uma consciência, né, conscientização, uma consciência não ingênua, como diria a Paulo Freire. Por isso, a forma tradicional de transmissão de conteúdo, com as aulas verticais, eu uso esse termo porque é bastante forte e é muito interessante que, para poder preparar esse encontro, eu estava relendo com os textos do professor Fernando Bastos, né, que é nosso colega também de departamento. Então, o quanto, por exemplo, essas aulas verticalizadas, né, do professor para o aluno, puramente expositivas, uma disciplina em sala de aula, com exames, reprovações, aquele processo todo, espelhariam, né, um mundo de hierarquias, né, que seriam quase que naturais e imutáveis nessa transmissão. Ora, a ciência da educação, vista com seus outros paradigmas, que não sejam cartesianos, porque toda ciência, em tese, ela começa, né, cartesiana, a gente permite, né, pode observar que o currículo tradicional ele vai sempre veicular uma visão mecanicista do mundo e suas implicações políticas e sociais, quaisquer que sejam as práticas em sala de aula. Isso parece muito distante, às vezes, da gente, mas nós ainda encontramos estudantes, mesmo na graduação e até na pós-graduação, quando se colocam a pensar, por exemplo, sobre que tipo de impacto o ensino da física, ou da química, ou da matemática, ou da biologia teriam nos seus estudantes, alguns enxergam muito pouco.
E é impressionante esse processo, porque é nessa hora que a gente percebe o quanto fica retratada ainda uma visão de que nada pode mudar, o mundo é assim mesmo, não é a minha aula de física, trabalhando de uma outra metodologia, desde uma outra perspectiva, dentro de um outro paradigma, que vai impactar ali. Porque olha-se, né, para esse mundo como imutável, uma visão muito mecanicista, uma visão muito pronta e altamente conservadora, né, dessa sociedade. O método tradicional, então, ele nasce com esse currículo, e ele se associa, então, de um modo absolutamente natural. Então, essa ideia toda, né, de uma visão tradicionalista desse espaço de sala de aula, né, estaria muito ligada a esse processo. Mas, né, a gente sempre tem um ora, um mas, um contudo, um porém, um todavia. Voltando para o nosso Freire, né, Paulo Freire, a educação é uma forma de intervenção no mundo que implica a reprodução da ideologia dominante, mas, se imbuída de uma visão crítica, contribui também para o seu desmascaramento. É verdade que a gente vai ter que ensinar determinados conteúdos que estão sendo ensinados, sei lá, vamos pegar desde as nossas disciplinas nas pedagógicas. Tem conteúdos que eu ensinei, eu aprendi na minha graduação, e ainda hoje eles são ensinados para a gente poder ter uma ideia. Mas não significa necessariamente que eu vou ensinar do mesmo modo, como eu aprendi, por exemplo, como nós aprendemos, com todos os seus benefícios, né, e suas formas às vezes equivocadas, porque era um outro tempo, mas necessariamente eu percebo que há um processo em que, nesse caráter conservador que a educação tem, e o Paulo Freire é muito importante para poder mostrar isso, eu também tenho alguma mudança, algum impacto, né, que pode contribuir para o desmascaramento, né, dessa ideologia dominante, que perpassa independentemente da disciplina. Não importa seja física, química, matemática, biologia, sociologia, né, ela estaria aí imbuída. Segundo esse mesmo autor, nem apenas reprodutora, nem apenas desmascaradora da ideologia dominante, né? O próprio Paulo Freire gosta de fazer essa ênfase nessas duas palavras, né? Tal condição é inerente, então, à dialética do processo educacional. Pronto, voltei à dialética, porque, na verdade, a gente já falou do dialogismo, que é, sem dúvida nenhuma, a palavra mais cara para nós no processo da pedagogia, e que vocês da física, né, a gente vai perceber, convergem conosco quando, por exemplo, vocês nos presenteiam com a teoria do caos, ou quando vocês mostram, né, determinados processos de filosofar sobre a ciência, e esse processo, né, se encontraria nessa dialética, nesse dialogismo necessário às nossas aulas. Para alcançar esse objetivo, visando também a superação de obstáculos para a vida, torna-se essencial pensar e refletir acerca do currículo e das práticas pedagógicas, de uma educação que seja científica humanista e que aumente as possibilidades de uma consciência crítica e de ação social transformadora. Henri Giraud é um desses teóricos também que a gente tem, dessas possibilidades, né, de transformação, mesmo num sistema capitalista que parece muito engrenadinho, muito perfeitinho, mas a gente vai perceber que não é, né, ele tem brechas. E aí, como é que a gente poderia agir? E ele aponta, então, esses dois lugares interessantes, né? O currículo, todo mundo lembra de currículo como, é sempre importante lembrar, né? Um todo muito complexo, tem um currículo explícito, tem um currículo oculto, e aí, quando a gente está vivendo essa história toda de BNCC, não nos iludamos, que o BNCC não é currículo, é orientação curricular, né? Então, a gente vai ter, com certeza, brechas para poder atuar por ali, e as práticas pedagógicas, né? Que tem muito a ver com a gente. E vejam bem, que eu não coloquei teorias pedagógicas, né? Fiz questão de fazer exatamente como o Henri Giraud traz, que é a ideia de que essa teoria, né, que um dia foi uma prática, que a gente, né, claramente percebe isso nesse momento, e que ela transformou em seu devido tempo e foi, por exemplo, muito inovadora, pode ser que no outro momento não seja. Exemplo clássico para a gente do livro didático. Quando pensado lá por João Amos Comenius, só para a gente poder ter uma ideia, foi uma coisa revolucionária. Hoje, em que medida o livro didático ainda é revolucionário, né? Então, são práticas, né, que compõem, por exemplo, nosso momento de ensino e aprendizagem, que precisam ser revistos para poder constituir essa consciência crítica e gerar uma ação social transformadora. Afinal, como diz Paulo Freire, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, e essas pessoas, por sua vez, mudariam o mundo, né? E essa mudança, ela acontece não como um todo, né? Não como um efeito de mágica, não necessariamente, a gente poderia dizer, como alguma coisa carregada só dessa intencionalidade de transformação. Ela tem, sim, um caráter, né, de um conhecimento
que foi transmitido de modo tradicional, conservador, mas ela também vai trazer elementos para poder desmascarar, né? Eu gosto muito dessa expressão, quando ele usa, e finalmente gerar uma transformação de mundo, né? Eu chamei de pistas teóricas iniciais, porque a maioria de nós já se conhece aqui, vocês me conhecem bem, então eu queria muito atribuir necessariamente, né, um pouquinho desse pensamento a um texto muito importante do professor Fernando Bastos, claro, né, Paulo Freire, Henri Giraud, o Wilton Japiaçu, com a ideia toda desse sonho transdisciplinar, que é uma coisa que a gente vai poder falar um pouquinho mais depois, e o professor Ático Chassot, né, falando sobre os 7 escritos sobre educação e ciência. Seria mais ou menos isso que eu imaginei para poder provocar um diálogo inicial pensado. Qualquer coisa que não tenha ficado clara, agora a gente vai poder comentar, né, porque eu acabei não conseguindo organizar como é que seria. Eu espero que a gente possa, então, dialogar, porque eu acho que a proposta é muito mais do diálogo. Muito agradecida, Vitor, agradecida, professora Denise, Beatriz, que eu estou vendo aqui a carinha, e eu não sei, né, se a gente, como vocês querem, a ideia seria de um diálogo a partir daqui. Muito obrigada. Infelizmente, por causa do tempo, nós teremos só 2 perguntas, abertura para apenas 2 perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora. Acredito que tinha uma pessoa que tinha levantado a mão, mas talvez pode ter batido sem querer. Enfim. Dá Eu sempre gostaria de parabenizar. Não, silêncio, né? Para quebrar o silêncio, eu gostaria de parabenizar a professora Márcia, né, pela fala, e me surpreende, e eu acho que é uma fala muito interessante, principalmente nesse contexto em que a gente vive hoje, né, de que às vezes parece que a única coisa segura que a gente tem é manter aquilo que é o tradicional, baseado, né, na visão positivista, mecanicista, que isso vai nos dar um conforto diante de tantas mudanças. E a professora Márcia traz, né, uma visão, inclusive a hora que ela fala da BNCC, vamos olhar, né, e ver que mesmo com as imposições que está lá, o que nós podemos fazer, né? Existem caminhos, eu acho que o ser humano tem isso, né, de tentar caminhos. Existe sempre mais do que uma visão. Então, muito obrigada pela fala. Desculpem, gente, mas só para quebrar o silêncio que estava. A gente que agradece, professora. Mais alguma consideração? Eu sempre pergunto, né, Vitor, quando tem esse silêncio, Denise e Bia, a gente sempre pensa, ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo. Como tanto uma como outra não são verdadeiras, né, então vou considerar que a gente esteja pensando, né. Mas tem uns comentários aqui da bendita linearidade, né, que eu estava lendo aqui antes, enquanto eu estava falando, então seria mais ou menos por isso, né, quebrar um pouquinho a ideia toda, né, Tiago, dessa linha, né, como se fosse assim mesmo, até a questão do tempo, né, como se fosse assim uma sequência encaixadinha ou coisa parecida, e a gente sabe que vocês da física, vocês né, das hard sciences, como a gente chama, mostram para a gente que não. Tem teorias já que quebram, né, esse nosso fundamento cartesiano ainda da metodologia científica, claro, que é fundamental, né, foi ela que nos permitiu sair de uma longa Idade Média, né, sair de um conhecimento teocrático, teológico, que continua ocupando seu lugar, está lá, mas que a gente, né, tenha chegado nesse outro momento. E por ser ciência, a gente sempre vai ter, né, alguns paradigmas bem mais cartesianos e lineares, e outros, né, que virão depois. Não é um privilégio da física. As ciências humanas também padecem do mesmo mal, por incrível que pareça, né? E olha que o principal produto das ciências humanas não é uma fórmula, é uma crítica, por incrível que pareça, né? Então, dependendo desse modo, a gente já, né, conseguiria perceber isso, tá bom? Mas muito agradecida, Vitor, Denise. Posso fazer só uma questão, Márcia? Como você vê, né, porque existe uma crítica muito grande à questão do mecanicismo, né, do positivismo,
como ele influenciou de forma negativa o desenvolvimento das ciências humanas. Qual que é a sua visão em relação a isso, por favor? É muito bacana isso que você pergunta, Denise, faz a gente pensar de novo. Claro que a gente pode fazer uma crítica agora que a gente já fez a construção, né? Mas se não fosse isso, nós não seríamos reconhecidos como ciência. O fato é esse, né? Então, quando a gente tem lá os fundamentos da revolução científica, e aí é uma coisa interessante, né? O que a gente tinha que fazer, né, naquela estrutura, aquele caminho, para poder tornar o conhecimento que a gente, constrói de forma datada, num determinado espaço de tempo, com certas influências, eu preciso necessariamente passar por esse processo, né? Delimito um problema, encontro as hipóteses, vou verificar essas hipóteses, faço processos de generalização ou coisa parecida, sempre dentro, só para a gente poder ter isso claro, do desafio que é pensar que o pesquisador nas humanas, ele não tem uma relação de sujeito e objeto, né? A nossa questão não são os movimentos, não são as partículas, são outros sujeitos como nós. E aí o desafio é ainda maior. Mas se não fosse esse nosso primeiro exercício, todos nós, né? A sociologia, por exemplo, e eu sinto muito informar para vocês, mas todo mundo lembra disso, as nossas ciências humanas, elas nasceram muito mais para poder explicar, baseadas, inclusive, nesse cartesianismo, como é que a gente domina tudo isso. A sociologia ela surgiu para poder explicar como é que pôde a Revolução Industrial acontecer, como é que você olha para uma cidade que aumentou 800 vezes em menos de 3 meses, e faz uma revolução como a Revolução Industrial, né, e muda completamente a nossa forma de fazer, de pensar e de sentir o mundo, né. Então, necessariamente, foi graças a esse processo inicial que a gente se reconheceu como ciência. Aliás, tem determinadas pessoas que acham que não, que você nasce professor. Olha que loucura. Você tem um dom, né, como se fosse um Espírito Santo, para quem acredita, perfeito, sem nada contra, e você é dominado por um espírito, e você começa a dar aula da noite para o dia. Isso caiu por terra agora, durante a pandemia. Todo mundo lembra, né, Vitor? Tinha umas famílias aí que estavam querendo fazer homeschooling. Quando elas viram que homeschooling não é brincadeira, que ser professor demanda técnica, estudo, muita teoria, né, e processos, inclusive, de planejamento, de acompanhamento e de avaliação das evidências da aprendizagem. O tal do homeschooling, que tinha mais de 5 mil pessoas hoje, aquela lei que está lá essa semana, inclusive, o parlamento aprovar, hoje vai beneficiar mil famílias, só para vocês terem uma ideia, né? Tem 1000 famílias nesse país nosso que estão interessadinhas nesse processo. Claro, que elas vão, né, contratar os seus professores para fazerem daquele jeito ou coisa parecida. Mas só para poder lembrar, né? A ciência da educação, ou a pedagogia, ela se faz, né, como um conhecimento reconhecido a partir desses suportes, desses pilares do conhecimento cartesiano mesmo, que é de onde todas as ciências se originaram, e aí o nosso grande desafio é fazer, a partir daí, demonstrar como as nossas metodologias qualitativas, por exemplo, né, e a gente já se dá o luxo de fazer quantitativas, porque a gente sabe que o número por si só não fala, né, então os dados por si só não falam, os dados fornecem interpretações. Então, se os números não falam por si só, e até a física, até a química, a matemática também já tem esses elementos, lá estamos nós. Quem contribui para isso? Quem dá qualidade ao número? Ora, quem dá qualidade ao número são as informações que a ciência, né, o conhecimento que as ciências humanas lançam sobre isso. Então, a crítica, ela é legítima, ela é bem fundamentada, mas é importante a gente possa perceber. Não fosse isso, nós não seríamos reconhecidos como ciência. E não sendo ciência, a gente vira superstição, intuição, a gente vira, sei lá, um dom. Imagina, durante muito tempo teve gente que acreditava isso. Fulano tem o dom de ensinar, é sério isso? Né? Então, a ciência vai nos informar que não. Né? A docência, o processo de ensino-aprendizagem é uma das mais complexas ciências, porque ninguém aprende por ninguém, ninguém aprende sozinho. Velho Paulo Freire, né? A gente aprende nessas mediações. E esse é um dos processos mais lindos, que eu diria, né? Lindo no sentido da palavra mesmo, de belos, a gente chama de uma experiência, né, radical de alteridade, ou seja, eu preciso conhecer o outro a tal ponto, esse outro é o meu estudante, é o aluno, né, para poder saber ensinar para ele física. Isso não é pouca coisa, isso é muito, muito científico, e a gente se informou na mesma base, a gente bebeu no mesmo lugar que os físicos beberam, que os químicos beberam, que foi os fundamentos lá cartesianos, né, da nossa ciência moderna, tá bem? Não sei se te respondi, Bê, era muito mais uma reflexão. Muito obrigada, sim. Ótimo. Professora, nós da equipe
agradecemos a participação da senhora. A senhora agregou muito, não só para o nosso encontro, mas para toda a graduação. E muito obrigado pela sua participação.